laboratoriais. Primeira parte vai ser a boa e velha anamnese, que a gente vai dividir em 4 partes. Foi mal. Em 4 partes essa primeira revisão. Vai ser a avaliação clínica, a questão dos exames laboratoriais e o controle. Oh, merda. E o controle pós-operatório. Quanto à avaliação clínica, o que seria a avaliação clínica? Seria a boa e velha anamnese que você faz antes de você operar um paciente ou antes de qualquer outra coisa. Vai se fazer a anamnese, perguntar se ele tem alguma doença, se ele tem algum problema, qual o nome dele ou dela, sexo, essas coisas. Os exames físicos gerais que você vai dividir para fazer. A pressão arterial só vai importar se ele tiver algum problema, como hipertensão, essas coisas, mas sempre fazer a pressão arterial, porque dependendo da pressão, você vai ou não operar a pessoa. Pulso radial, que é a pulsação da pessoa pela artéria radial. Temperatura, porque se ele tiver com febre, pode ser sinal de alguma infecção, alguma outra coisa. E edemas pelo corpo, se ele tem algum edema, alguma coisa, é sinal de alguns outros problemas. Em pacientes com diabetes, é bom realizar também um exame de glicemia. Por quê? Porque você vai ter que saber a taxa glicêmica dele, porque se estiver muito alta, você não pode operar também. Exames laboratoriais que você vai pedir. O hemograma, dependendo do problema, dependendo da questão. Hemograma, coagulograma, glicemia, anti-HIV, anti-hepatite A e B, eletroencefalograma, raio-x do tórax e raio-x de perfil. Primeiro, por que o hemograma? Porque você vai ter que saber se ele tem algum problema arterial, se ele tem alguma outra questão que não seja a questão de glicemia. O coagulograma é para você saber o tempo que ele vai levar para coagular o sangue, o tempo que ele vai levar para, como é que se diz? Para responder a qualquer estímulo. Glicemia, como eu disse, se o paciente tem algum problema como é que se diz? Problema de diabetes, você tem que saber. A glicemia vai permitir. Exame anti-HIV para saber se ele tem HIV. Hepatite A e B também para ver se ele tem hepatite. O eletro, porque se ele tiver alguma convulsão, você tem que saber se ele tem algum problema convulsivo. Exames de tórax para ver se ele tem algum problema pulmonar. E de perfil para ver se tem algum problema quanto aos dentes e as outras coisas. Agora, por tratamento de pacientes com problemas sistêmicos, eu dividi por cada tipo. A gente vai ter os pacientes com problema cardiovascular. O que são esses problemas? Pacientes com problemas cardiovasculares são pacientes com problemas no coração e nos vasos. A gente vai ter o cardiopata isquêmico, que é o paciente com histórico de angina pectoris. O que você vai fazer com esse paciente? Primeiro, vai falar com o médico. Sempre entra em contato com o médico do seu paciente. Primeiro, alguma dúvida quanto aos exames e ao avaliação clínica? Não, pode ir de boa aí. Agora, quanto a... Fiquei 2 vezes. Quanto a pacientes com histórico. Consultar um médico dele, ele chegou, não, eu tenho um problema no coração, eu tenho histórico de angina, me passe o contato do seu médico, porque ele vai no médico o tempo todo. Quem é o médico? Para você já saber. Usar o protocolo de redução de ansiedade, isso daí para qualquer paciente, até o paciente mais normal possível. Use o protocolo de redução de ansiedade. Se o paciente escutar uma broca e uma pessoa gritando, ele vai correr. Ele vai ficar com medo. Eu tenho aqui meu pai que morre de medo de dentista. Já imaginou um paciente que morre de medo de dentista? Ele não tem nada. Mas escuta uma broca, uma pessoa gritando, vai ficar com medo e vai embora. Aí você perdeu um paciente. Aqui na faculdade você perdeu um paciente, perdeu a nota. Lá no mercado perdeu o paciente, perdeu os 600, 700 reais que você ia receber no mês. É uma boa questão, usar sempre o protocolo de redução de ansiedade.
Ter sempre comprimidos spray de nitroglicerina à disposição para utilizar como pré-medicação se for indicado pelo médico. Administrar suplemento de oxigênio, porque se ele tem esse problema, ele já tem um problema para respirar. Assegurar que é uma anestesia local profunda antes de iniciar a cirurgia. Considerar o uso de sedação com óxido nitroso. Por quê? Porque a anestesia local pode não pegar, porque ele tem problema no coração. E para dispersar essa anestesia, vai ser mais difícil. Com óxido nitroso, ele respirou, está anestesiado lá, você parou de mandar o óxido, parou a anestesia. A pessoa volta ao normal. A anestesia local, como ele tem um problema de bombeamento no coração, ele não vai conseguir dispersar rapidamente esse anestésico. Pode durar 1 ou 2 dias no paciente a anestesia, porque ele não consegue bombear direito. Então, monitorar rigorosamente sinais vitais. A pessoa, o coração dele não bate normalmente. Monitora, fica de olho, porque se em algum momento pode acontecer alguma coisa no seu consultório, processo, essas coisas, e perde uns milhares de reais. Porque eu tô seguindo assim uma dica do professor Sérgio. Quando dói no bolso, o cara pensa. Considerar a possibilidade de limitar a quantidade de epinefrina utilizada, que é um vasoconstritor, que é o vasoconstritor que a gente usa nos anestésicos. E manter o contato verbal com o paciente durante todo o procedimento. Monitorar o estado. Você tá bem, seu Clédio? Você tá bem? Tá tudo ok? Vou fazer isso aqui. Tá tudo ok com o senhor? Em qualquer procedimento. Agora, alguma dúvida quanto a essa questão de cardiopata? Não. Pode continuar aí. Agora, paciente com histórico de infarto. O cara já infartou. Consultar o médico é a principal... É uma das principais coisas que você tem que fazer. Conferir com o médico do paciente se o tratamento dentário é necessário antes de 6 meses depois que ele infartou. Por exemplo, o cara infartou tem 2 semanas, ele tem que fazer um tratamento. Você tem que perguntar para o médico: é necessário fazer o tratamento? É necessário arrancar tal dente? Eu posso adiar? Porque se der para adiar, é bom adiar. Conferir se o paciente utiliza anticoagulante. Muitos desses pacientes de infarto, eles tendem a usar o anticoagulante. Usar o protocolo de redução de ansiedade. Um dos principais fatores que você tem que entender. O cara infartou. O cara infartou. Se ele ficar com medo de infartar de novo, prejuízo para você. Ter nitroglicerina disponível. Por quê? Porque ela vai acelerar os batimentos. Você vai conseguir melhorar. Usar profilaticamente, se o médico aconselhar. Você ligou para o médico: olha, vou atender seu paciente, é necessário? Ele diz: é. E eu aconselho você usar a nitroglicerina para acelerar. Ótimo. Perfeito. Use. Administrar a suplementação de oxigênio. Sempre. Bate mais lento. O corpo está mais lento. Administra. É melhor. Proporcionar uma anestesia local profunda. Porque se ela for profunda, vai direto num vaso sanguíneo, e ela dispersa mais rápido. E se puder, você usa logo o óxido nitroso em vez de uma anestesia local profunda. Por conta desse negócio, para dispersar mais rápido. Monitorar os sinais vitais do paciente e manter o contato verbal com ele. Por quê? Porque se ele infartar lá, ele morre, a culpa é sua. Entendeu? Considerar a limitação de 0,04 mg de epinefrina. Limitar o vasoconstritor. Porque vasoconstritor com o cara que infartou é pedir para ele infartar de novo. E considerar um encaminhamento com um cirurgião bucomaxilo. É você pegar, olhar, você infartou o cara. Você não prefere fazer essa operação com o professor Leonardo ali, que é bucomaxilo, com o professor Zilton? É melhor, você vai correr menos perigo. Ele vai ter uma equipe toda com ele. Entendeu? Quando você já estiver trabalhando. Hipertenso. Esse daqui é um dos principais. Esse daqui é o que você
Você fez anamnese, perguntou: você tem algum problema cardiovascular? Não, eu tenho hipertensão. Esse aqui é o que você vai ter que prestar atenção mais vezes. Voltando aqui, alguma dúvida quanto a infarto? Eu sempre esqueço. Não, relaxa. Hipertensão. Como eu estava dizendo, é aquele paciente que você perguntou: não, eu tenho um problema hipertensivo, mas não é nada, pode ir. Minha pressão tá controlada. Você não vai acreditar no que ele disse, tá controlado. Aí você mede, tá 20 por 11. Ou controlado, ó. Tá de parabéns, moço. Qual vai ser o protocolo que você vai seguir? Vai recomendar aquele protocolo na hipertensão leve. Você mediu, deu 14 por 9. Você pode operar a pessoa. Mas já vai recomendar. Não, procure um cardiologista. Vai olhar essa questão. Procurar um médico para realizar o tratamento. Monitorar a pressão sanguínea do paciente a cada visita. E quando administrar anestésico local, como disse, a epinefrina, ela é um vasoconstritor. Se é um vasoconstritor, a pressão dele já está alta, já está 14 por 9. Você constringe o vaso, a pressão dele vai subir. Usar o protocolo de redução de ansiedade. Evitar alterações de postura rápida do paciente. Você deita ele rapidamente, você sobe ele rapidamente. É um problema. E se ele estiver ingerindo um vasodilatador, como é, por exemplo, a tensina, atenolol, que são vasodilatadores para diminuir a pressão, vai ocorrer algum problema aí, ele vai passar mal. Evitar a administração intravenosa de qualquer solução, qualquer um. Você olhou sódio? Não administra, porque sódio aumenta a pressão. Hipertensão grave. O cara, você mediu antes da cirurgia, a pressão dele deu 20 por 11, 21 por 12, deu 32 por 14. Aí você vai chegar pro seu Carlos, seu João: ó, eu não posso operar você hoje. Vá, tome seus remédios, controle sua pressão. Só vou poder operar se sua pressão estiver controlada. E remarca: você adia o tratamento até que ela esteja controlada. Se no próximo ela não está controlada, é melhor encaminhar para um bucomaxilo. E se for urgência, se for um negócio: ah, meu dente está doendo, eu bati na quina, ele está ficando preto. E o dente morreu aí, você tem que arrancar. Se você tem que arrancar, encaminha logo pro bucomaxilo. Encaminha logo pro bucomaxilo para ele fazer a cirurgia. Mas sempre com esse negócio: deu 20, deu 21, 22, passou de 20 a pressão dele, você não opera mais, manda ele para casa para ele melhorar. Por isso que o professor pede que a gente compre o esfigo para aferir a pressão do paciente. Sempre. Segundo o professor, sempre que ele pergunta para um aluno, tá 12 por 8. Ele vai medir, tá mais alta. É medir da forma certa, porque tá em jogo vidas aí. Alguma dúvida? Que porra é essa, Zé? Agora, cardiomiopatia hipertrófica. Insuficiência cardíaca. O coração do moço não bate, do seu paciente não bate direito. Ele tem uma insuficiência cardíaca. O que você vai fazer? Primeiramente, vai adiar o tratamento dele. A primeira coisa que você vai fazer é adiar o tratamento dele, até que a fusão cardíaca dele esteja melhor, esteja batendo de forma melhor o coração dele. E, de novo, o contato do médico dele sempre no seu telefone. Por quê? Porque você: seu Carlos veio aqui,
Ele diz que tem insuficiência cardíaca. Eu posso operar ele? Posso arrancar o dente dele? O médico disse, pode. Printa. Printa, porque se acontecer alguma coisa, você já tem prova de que ele... Como é que se diz? De que ele não... Você fez com o médico autorizando que tá tudo certo. Usar o protocolo de redução de ansiedade para qualquer paciente, não é só o de cardiomiopatia, vou reforçar isso. Considerar a possibilidade de administrar uma suplementação de oxigênio, porque não bombeia direito, aí você vai abrir, você vai cortar. Evitar a posição supina, que é a posição deitado, e considerar um encaminhamento para um cirurgião bucomaxilo. Por quê? Porque ele já tem uma equipe médica junto. O cara infartou, já tem um cara dando um choque para reviver ele. Lá a gente vai ter que estar fazendo massagem até o SAMU chegar. E por SAMU chegar, o cara já tá morto. Alguma dúvida? Não. Agora vamos para a questão dos problemas pulmonares. Aqui é rapidinho, são a situação 2. Primeiro problema pulmonar. Problemas pulmonares agora. São problemas no pulmão. O paciente chegou, você fez a anamnese, ele disse que é asmático. O que você tem que fazer? Se a asma dele estiver controlada e seu consultório tiver um brinco, você pode operar ele, mas vai ter uma sequência. Se não, se a asma não está controlada, o paciente não tem sinal de infecção no trato respiratório, você vai adiar. Você vai adiar até quando? Até que esteja bem controlada. Só, vai adiar até que a asma dele esteja bem controlada, o paciente não tenha problema respiratório. Chegou, ele já está controlado, não tem problema respiratório. Ausculta o tórax dele nos dois lados para detectar algum ruído antes do procedimento. Usar o protocolo de redução de ansiedade, porque é bom, e incluir óxido nitroso, porque alguns pacientes eles já usam um aumento, uma melhoria respiratória, alguma coisa para melhorar a respiração deles. E é melhor você usar o óxido nitroso porque o anestésico local já vem com vasoconstritor, então pode levar a algum ataque de asma. Sempre próximo de você, uma bombinha, porque caso ele tenha algum problema, você pode ajudar, como é que se diz? Você pode resolver rapidamente. Evitar o uso de fármaco anti-inflamatório no paciente, não esteroidal. Se o paciente faz ou fez uso de corticosteroides, providenciar uma profilaxia para insuficiência suprarrenal e consultar o médico sobre a possibilidade de usar um uso pré-operatório do cromolin sódico. Se você pode usar, se não pode, entendeu? O médico sempre é importante nesses problemas. O médico que está atendendo eles, você está em contato. A doença pulmonar obstrutiva crônica. São coisas que você... Eu acho que o mais fácil de a gente achar é o asmático e o hipertenso. A gente vai achar asmático e hipertenso na nossa clínica. Sempre. Diabético. Você vai achar. É fácil você achar um diabético, um asmático. Esse protocolo você tem que estar decorado. Vai ser difícil você achar um cara com infarto, que infartou. Vai ser muito difícil. E um cara com doença pulmonar obstrutiva crônica. Você vai chegar pro seu carro lá do interiorzão, lá de São João da Serra, seu carro. De Codó, seu carro, você tem a doença pulmonar obstrutiva crônica? Seu carro vai virar pra você o que? Você tá me xingando, Você tá me xingando, eu tenho certeza que você tá me xingando. Entendeu?
Quanto a essa doença, o que você vai fazer? Adiar o tratamento até que a função pulmonar do cara esteja bem. Auscultar o tórax, protocolo de redução de ansiedade, falar com o médico e manter o inalador próximo a você. E tem uma observação. Agende o paciente para o período da tarde. Por quê? Porque essa doença pulmonar obstrutiva crônica é como se fosse uma gripe. O cara tá gripado. O melhor momento para operar um gripado é depois que ele elimina toda a secreção dele. Que seria no período da tarde. Ele passou a manhã toda tossindo, espirrando, botando catarro pra fora, coisa nojenta. E à tarde você opera ele. Sempre monitorando a frequência respiratória e a frequência cardíaca. Pronto. Agora, pacientes com problemas renais. Isso aqui tem umas coisas que você vai ter que tomar cuidado, porque o cara tem problema nos rins, não vai conseguir filtrar as coisas. Por exemplo, você não vai poder utilizar Você não vai poder utilizar um anestésico. Como é que se diz? Um anestésico que seja eliminado pelos rins. Pelos rins. Metabolizado pelos rins ou excretado pelos rins. Por quê? Porque os rins não estão funcionando. O cara está fazendo hemodiálise. Que é esse primeiro que a gente vai discutir. Que é paciente com insuficiência renal e recebe hemodiálise. O cara está fazendo hemodiálise, ele não pode excretar nada. Aí vai passar 1 ou 2 dias, que é o tempo de divisão da hemodiálise, com o paciente rodando um anestésico eliminado pelos rins. O anestésico não foi metabolizado direito, essas coisas. É a primeira coisa, aqui na lista do quadro, é evitar o uso de fármaco que dependa tanto da metabolização quanto da excreção. Evitar o uso de fármacos nefrotóxicos. Por quê? Porque os rins do cara já estão fodidos. Já estão lascados. Aí tu ainda vai usar um fármaco que ataca os rins dele. Termina, né? Logo. Adiar o tratamento até um dia após a diálise. Você não pode tratar um paciente que fez diálise no mesmo dia. Consultar o médico a respeito do uso de profilaxia antibiótica. Por quê? Porque vai depender. O antibiótico vai depender do que o médico disser. Porque, por exemplo, a gente tem um antibiótico que é metabolizado pelos rins. E aí? Eu posso usar? Monitorar a pressão sanguínea, a frequência cardíaca, procurar por sinais de hiperparatireoidismo secundário e considerar um teste para hepatite B. O cara chegou, eu faço hemodiálise, 15 anos. É bom suspeitar. Bora fazer logo um teste aqui para hepatite. Mas ele já fala, não, eu tenho hepatite B. Aí tu vai ter que tomar um cuidado diferente, tomar as precauções para realizar. Porque se for hepatite, você tem que ter um cuidado maior. Paciente que recebeu transplante, rim tá zerado, novo. Adiar o tratamento até que o cirurgião libere o paciente com tratamento odontológico. Evitar o uso de fármacos nefrotóxicos. O rim tá zero bala, mas tu não pode danificar, né? Considerar o uso de suplementação, monitorar a pressão sanguínea, considerar um teste para hepatite B, observar a questão de hiperplasia gengival, porque é induzida pela ciclosporina, e enfatizar a importância da manutenção da higiene oral. Por quê? Porque o paciente ele está com a imunologia baixa, porque ele acabou de operar, essas coisas. Baixou a proteção imunológica dele. Então ele vai ter que ter um cuidado melhor com a higiene oral dele. Considerar o uso profilático de antibióticos. Uso profilático de prevenção. Em pacientes que fazem o uso de agentes imunossupressores. Remédios para HIV. Remédios que suprimem o sistema imunológico. Distúrbios hepáticos. Essa questão dos distúrbios hepáticos são distúrbios do fígado.
pacientes com insuficiência no fígado, insuficiência hepática. Primeiro, descobrir a causa do problema hepático. Se a causa for hepatite B, tomar suas precauções. Evitar fármacos que requerem metabolismo, excreção hepática. Fármacos que sejam metabolizados pelo fígado, excretados pelo fígado. E se o paciente tem problema tanto no fígado quanto no rim, aí lascou. Já imaginou um negócio desse? Realizar testes no paciente com doença hepática grave para investigar distúrbios sanguíneos por meio da contagem de plaquetas. Tempo de protombina, tempo de tromboplastina parcial e tempo de sangramento livre. E evitar situações em que o paciente possa deglutir grandes quantidades de sangue. Você está operando, você vai arrancar o dente, mete um isolamento, ou manda o seu assistente estar o tempo todo sugando para evitar que o sangue desça. Diabetes. Diabetes, eu vou dar um zoom aqui. Diabetes para pacientes insulino dependentes. Aqui já está o mesmo parâmetro que ele perguntou. Quanto a problemas endócrinos, a diabetes é um problema endócrino. O que você vai fazer? Se o paciente for insulino dependente, se ele utilizar insulina, você vai adiar a cirurgia até que esteja controlado. Você fez o teste de glicemia. A glicemia deu 270, 280, aquela bem alta. Você vai adiar, porque é problema aí. Agendar a consulta para pela manhã. Consulta pela manhã é a melhor. E evitar uma consulta longa, porque você vai estar expondo seu paciente com diabetes a altos riscos. Usar o protocolo de redução de ansiedade e evitar a sedação profunda do paciente. Então evite o óxido nitroso, use um anestésico local, não cede o paciente. Monitorar o pulso do paciente, pressão sanguínea, antes, durante e após a cirurgia. Por quê? Porque geralmente pacientes com diabetes tendem a ter outros problemas. Geralmente o paciente com diabetes ele pode vir com a hipertensão, alguns outros problemas que você tem que estar monitorando. Manter a comunicação verbal com o paciente durante a cirurgia. Seu Carlos, está tudo bem? Seu Carlos, o senhor tá legal? Antes da cirurgia, se o paciente perguntar se o paciente comeu bem, bebeu antes da cirurgia, e ou perguntar se ele teve alguma dificuldade para se alimentar após. Perguntar antes e após a cirurgia. Um dia depois você tem um contato do seu paciente e perguntar. Orientar ele a não tomar a dose usual de insulina regular. Após a cirurgia, dizer para ele diminuir. Se ele usa a regular, não a humana. Porque a regular ela tem uma porcentagem mais forte. Se for permitido, orientar o paciente a tomar o seu de jejum normal antes da cirurgia e tomar a dose usual de insulina regular, mas depois ele não toma. E detalhe, essa dose usual dele é só a metade da dose na humana. Ele tomou a usual, a regular, na humana, que é outra insulina, ele só toma a metade. Porque ele vem com a glicemia mais controlada. E advertir o paciente a não ingerir doses usuais de insulina até que ele tenha capacidade de retomar a ingestão calórica habitual dele. Ele não está conseguindo comer direito, comer o que ele costumava comer. Então a dose vai baixando, porque ele não vai ingerir o mesmo tanto de glicídios que ele ingeria antes, se ele está com dificuldade para comer.
Depois que voltar ao normal, ele pode tomar. Consultar o médico dele, sempre. Médico é a principal coisa que você tem que ter contato. O paciente chegou, não, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho problema nos rins, eu tenho hepatite B. Pega o contato do médico, pergunta qual é o seu médico de tal doença, qual é o seu médico para diabetes, qual médico você consulta para hipertensão, qual médico. Aí pega o contato desses médicos. Olha, eu tô com o seu paciente aqui, tem algum problema em fazer isso, tem algum problema em fazer aquilo, entendeu? Observar sinais de hipoglicemia, sempre de olho. O professor Leonardo disse assim pra gente: sempre tem uma Coca-Cola perto de você, para caso de glicemia, hipoglicemia jogar. O Michel até brincou: vou comprar 1 quilo de açúcar, na hora que der certo, só joga o açúcar na goela. Mas seria melhor você ter uma frutinha, porque a frutinha é frutose, quebra mais rápido que o açúcar e dá uma taxa maior. E tratar as infecções agressivamente. Você fez a receita dele. A receita dele você iria tratar e usar um antibiótico mais fraco no paciente normal. No paciente com diabetes, você ataca com gosto qualquer micro-organismo. Você usa como é que se diz? Você usa um antibiótico mais forte. Para pacientes que não são insulino dependentes. Então, com a alimentação dele bem, mas tem problema de diabetes. A cirurgia até que a diabetes dele esteja controlada, se tiver alto. Agendar a consulta para o período da manhã, evitar consultas demoradas, protocolo de redução de ansiedade, monitorar pulso, respiração, pressão. A mesma coisa. Manter a comunicação verbal. Se o paciente comeu ou bebeu antes da cirurgia, ele toma medicação. Não toma insulina, mas toma medicação, porque não é só a alimentação que vai salvar a diabetes dele. Ele está tomando uma medicação hipoglicêmica. Não toma medicação antes da cirurgia. Orientar ele a não tomar a medicação no dia da cirurgia. E perguntar se no pós-cirúrgico, perguntar se ele teve alguma dificuldade para se alimentar. Se o paciente puder comer e beber após a cirurgia, orientar o paciente a comer de jejum normal e ingerir a dose usual do remédio dele. Se ele não puder, aí é outra coisa. Você não pode orientar ele a tomar a dose usual. Observar os sinais de hipoglicemia, porque se ele tiver um ataque hipoglicêmico, uma colher de açúcar na garganta, pronto. Sempre, um pacotinho de açúcar com a Coca-Cola. Você decide. Coca-Cola 5 conto, uma latinha, um paciente. Aí tu já gastou. E Coca-Cola estraga os dentes. Observação do... Temos aqui a participação do apoio. Tratar a infecção de forma agressiva. Agora, pacientes com insuficiência suprarrenal. Aqui eu não preciso. Tratamento para pacientes com supressão suprarrenal. Na cirurgia oral, extração de dente, não precisa ter uma questão, um problema, como é que se diz? Um protocolo diferente do que você tem. Vai medir a pressão, vai medir as coisas e vai operar normalmente. Mas se você for fazer assim, quebrou a mandíbula, vai ter que abrir bem aqui, abrir esse espaço todinho e fazer uma cirurgia bucomaxilo. Tem que ter um protocolo diferente. Se o paciente estiver usando corticosteroide, usar o protocolo de redução de ansiedade, monitorar o pulso do paciente, instruir o paciente a dobrar a dose usual diária e no segundo dia pós-cirúrgico orientar o paciente a retornar a uma dose usual do esteroide, dobrar no dia anterior e um dia após. Se o paciente não usa esteroide, mas recebeu 20 mg de hidrocortisona por mais de 2 semanas no ano anterior, você tem 1 ano.
Se ele recebeu hidrocortisona por 2 semanas. Não, mas foi só em janeiro que eu recebi. Estamos em janeiro. Você usar esse protocolo. Usar o protocolo de redução de ansiedade, monitorar o pulso. Instruir o paciente a tomar 60 mg de hidrocortisona no dia anterior e na manhã da cirurgia. Você deve administrar mais 60. E nos 2 primeiros dias pós-cirúrgico, a dose deve ser reduzida para 40. E no terceiro dia pós-cirúrgico, 20. Aí o clínico interrompe a administração no sexto dia pós-cirurgia. Pacientes com hipertireoidismo, tem problema na tireoide, adiar a cirurgia. A primeira coisa que você vai fazer é adiar a cirurgia até que esteja controlada. Controlou, monitora o pulso, pressão, antes e após a cirurgia. Antes, durante e após. E limitar a quantidade de epinefrina utilizada. Porque ele não consegue, como é que se diz, metabolizar direito. Vai ser metabolizada no fígado ou no rim, mas a tireoide não vai mandar o negócio que metaboliza. Agora, problemas hematológicos, problemas no sangue. Vou dar só uma pausada aqui que eu vou pegar um copo d'água para mim. Ok?